Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Gomides, vice-diretor dos Colégios Interativa. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso videocast, o Interacast, que é o videocast dos Colégios Interativas. Nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, né? Um tema pedagógico, que são as mudanças pedagógicas, atualizações pedagógicas, que as escolas como um todo passam em todo o Brasil, né? E o Colégio Interativa não é diferente. Eu não estou sozinho nessa jornada, né? Eu estou aqui com o professor Gabriel, nosso professor de Geografia do sexto até a terceira série do ensino médio, para bater esse papo aqui junto comigo, para a gente poder trazer essas atualizações. Olá, Gabriel, tudo bem? E aí, Marcelo, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite. Conversar um pouquinho. Isso. O professor Gabriel está aqui com a gente hoje, porque o professor Gabriel, além de ser um professor muito importante para nós, ele também já foi coordenador pedagógico da escola. E o Gabriel fez essa passagem de bastão desde o ano passado, e o colégio passa por mudanças significativas, escolas como um todo, né, Gabriel? Porque a gente tem um novo ensino médio, né? O novo do novo, né? Nem fechamos um ciclo. E a gente veio para bater um pouco de papo, né, Gabriel, sobre isso, até para um posicionamento estratégico e pedagógico de onde os colégios estão, né, Gabriel? Acho que seria mais ou menos isso, né, Gabriel? A Interativa está num momento muito especial, né, com uma unidade nova, né, há 2 anos, visando, né, um ensino médio novo que já nasceu robusto. E eu acho que passa muito essa mudança aí, né, Gabriel? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento que você acompanhou também aqui em Colombo desde o início, né? A escola ela cresceu muito nos últimos anos e junto a esse crescimento tem toda a mudança legal que você falou de mudança de ensino médio, tudo que está vindo ainda. Essas mudanças ocorrem, elas ainda estão ocorrendo. E assim, perguntando para você, porque como eu vou perguntar aqui um pouco, aonde você vê a escola hoje, nessas questões pedagógicas, de prova, algumas dessas mudanças, e aonde você vê ela, por exemplo, daqui a 2, 3, 5 anos? Bacana falar sobre isso, Gabriel. O Colégio Interativa, né, a antiga escola interativa, né, a sementinha que nasceu há 32 anos atrás, lá na Avenida Paraná, lá no Bacaxeri, que cresceu muito, né, Gabriel? E hoje ela está em Santa Cândida, né? Esse é o nosso 3º ano já ali na unidade Santa Cândida, em Curitiba. E Colombo, há 2 anos, né? A gente já está no nosso 2º ano aqui em Colombo. Eu acho que é muito boa essa pergunta, porque a escola nasceu com um propósito, né, Gabriel? Com a pedagogia Freinet, que a gente tá no nosso documento, é o que a gente pratica diariamente, é o que a gente vive. Eu sempre digo, não adianta apenas acreditar em algo, a gente precisa viver aquilo, né, Gabriel? Então a gente vive a pedagogia Freinet, você como professor, né, trabalha muito bem isso, toda essa composição de abordagem com os alunos, projetos, aulas descobertas, toda essa vivência tem muito a ver com a nossa pedagogia, né, Gabriel? E como o nosso ensino médio é novo, Gabriel, não há como a gente não pensar em resultado. Acho justo, né? O aluno está aqui há muitos anos, né? As famílias esperam esse resultado, né? A gente usa um material didático que nos permite isso, somado a todas as experiências que os professores têm, né? Então eu acho que o lugar que a gente está hoje é um lugar de crescimento. Então a gente quer preparar os nossos alunos para a vida, para a sociedade, além da escola, e também preparar para o mercado de trabalho, né, Gabriel? Acho que é fundamental, né? E eu queria também ouvir de você, que é da área de humanas, né, que é também a minha primeira graduação, como que você enxerga isso, né? Esses jovens de ontem, né, num passado não tão distante, os de hoje, e onde você acha que a gente também possa chegar com esses alunos em nível de preparação para o mercado, Gabriel? Cara, o ensino médio, assim, no meu ver, é uma loucura, assim, pro aluno em específico. E o 3º ano nem se fala. Pensando um pouco até em experiências pessoais, assim, lembro que é época de ensino médio e vendo hoje como eles lidam, é claro que tem muito da individualidade do aluno e cada um lida de uma determinada maneira. Mas pensando assim, de modo geral, é tudo muito intenso, principalmente o 3º ano do ensino médio. Só que assim, eu vejo que o colégio como um todo, pensando até na questão de apostilas e tal, do material didático, eu acho que a gente tem um bom caminho pela frente. É claro que eu, inclusive, comento isso em sala de aula. Para uma aula ser muito boa, ela depende de um bom professor, mas de uma boa turma. E, infelizmente, a cada tempo que passa, tudo está mais concorrido.
Sim. Se for pensar no vestibular hoje, ele está muito mais concorrido. Nos concursos públicos hoje estão muito mais concorridos, porque a população como um todo cresceu, consequentemente você tem uma disputa um pouco maior. O que gera, pelo que eu vejo, assim, alguns deles, ainda mais uma autocobrança muito grande. Mas vestibular, voltando um pouco no que você falou até do freneio, do vestibular, sim, mas assim, pensando em médio, principalmente, eu acho válido o pai ele cobrar um resultado no vestibular, eu acho válido até o aluno, porque infelizmente as coisas são assim, sim, sabe? Eu, assim, sendo bem sincero, eu como professor tenho minhas críticas à avaliação. Mas o sistema tá aí, ele sim, é como é e, cara, é focar em prova. Sim. A gente tem um currículo nacional, Gabriel, não tem como fugir disso, né? A gente tem uma proposta muito consolidada, só que no final do dia, a gente tem que avaliar o aluno, até né? o aluno ele quer isso. Sim. Até o aluno ele quer isso. Ele cobra isso, né? Exato. Tipo assim, cara, como que eu vou no vestibular? É claro que eu como professor, eu tenho uma preocupação em ter uma formação um pouco mais ampla do que a conteudista, né? Então eu sempre procuro conversar, sim, enfim. Mas, ainda mais pensando em ensino médio, eu acho que o foco ele tem que ser mais voltado para o vestibular de fato e que se passa um pouco por resolução de questão, se passa um pouco por bater aquele conteúdo ali. Eu falo às vezes com a turma do terceiro ano aqui, cara, o ritmo é um pouco diferente, a própria quantidade de conteúdo que você tem numa semana, ela é um pouco maior, sim, uma vez que o terceiro ano aqui é o revisional, então você revisa todo o ensino médio sim, em um ano. E então é um pouco mais corrido, mas assim, realmente vejo um caminho a se trilhar aí. sim. E acho que para complementar essa parte, Gabriel, eu acho que até a proposta que a gente tem de médio, né? A gente tem uma pedagogia muito forte até o nono ano de Freinet, e como você bem disse, né? E você está na sala. No médio não tem como a gente não começar a funilar para isso, né? E nós aqui esse ano nós adotamos um sistema avaliativo, Gabriel, que já dialoga já com o que os alunos vão estar fazendo amanhã, né? Então nós já temos uma composição de nota focada no vestibular da nossa federal aqui da UFPR, que é um simulado voltado com os números de questões voltados para ele. A gente usa uma avaliação externa também como nota, e a gente não perdeu a nossa identidade de avaliativa também da prova de escrever, né, Gabriel? Então acho que é bem isso que você falou, né, Gabriel? A gente já começa a ter um olhar voltado para isso na aplicabilidade também dos métodos avaliativos, não é verdade? Então, pensando nessa, acho que até vale tu conversar um pouco, pensando nessas mudanças específicas avaliativas, quais foram as principais, porque é tudo novo, assim, Sim. Os alunos estão tentando entender. Pensando em avaliação agora, quais foram as principais mudanças com relação a esse ano? Eu acho que é bem pertinente falar sobre isso. Então a gente já deu uma estruturada desde os pequenos. Então, desde o segundo ano dos pequenos, eles já fazem prova semanal, né? Eles não começaram ainda porque eles vieram da alfabetização agora. Então eles vão começar agora, no início de abril, já fazer aquela provinha toda semana. A gente entende que tendo um calendário semanal, a gente vai trabalhar mais a autonomia desse aluno com ritmo de estudo. Ele já vai estudar de uma maneira mais responsável, né? Porque não tem a semana de prova, que ele vai estar acostumado a fazer avaliação toda semana, Gabriel. Isso desde os pequenininhos está assim, desde então? o segundo ano dos pequenos, a gente já segue esse modelo até a terceira série do médio, né? Então a gente passou desde 25 agora ter 2 avaliações semanais. Então a gente tem o primeiro ciclo de primeira VA, roda todas as disciplinas, né? Os componentes curriculares, então matemática, português, história, geografia, enfim, ciências. Terminou, a gente tem uma folga ali de uma semana e começa de novo a segunda VA. No médio, Gabriel, a gente tem um formato diferente, porque essa segunda VA já é o simulado interativa, que é baseado na UFPR. Por quê, Gabriel? Porque você bem sabe, e todos que estão no médio, os alunos já sabem, que lá na frente as provas que eles vão fazer é objetiva, né, Gabriel? Então a gente já precisa dialogar com esse formato. Sim. Não adianta eu encher o ensino médio de prova de canetão, sendo que os nossos alunos vão fazer provas objetivas lá na frente, né? Então, uma das principais mudanças que a gente teve, Gabriel, foram essas provas avaliativas, essa semana de prova, para que os alunos ganhem ritmo de não ter acúmulo de conteúdo e sempre ter a avaliação para poder fazer. Eu acho que essa é uma das principais mudanças. Agora, é como você bem disse, os alunos estão entendendo, né? Os professores também estão se acostumando. A gente trouxe uma novidade que nas principais escolas em nível de Brasil já usa esse modelo, né? De ter as provas semanais, para que o aluno possa se habituar aí a fazer prova toda semana, fazer avaliação, né? Que vai muito além de uma prova, né?
eu converso com alguns alunos do Fundo 2, né? E aí, de vez em quando, eles perguntam o que eu acho dessas mudanças e tal. Cara, eu falo com eles, olha, tipo assim, como professor, essas provas semanais, particularmente, eu acho que de fato é melhor. Na questão da continuidade do estudo. Eu falo, gente, eu entendo vocês. Se eu fosse aluno, eu também ia odiar. Tipo, que eles estão nessa parte de adaptação, na verdade. Então, cara, pô... Que é compreensível, né, Gabriel? Exato. Tipo assim, pô, prova toda semana e tal, não sei o quê. Só que pensando a médio e longo prazo, e até em... Cara, pedagogicamente falando mesmo, eu realmente acho que essas provas semanais, elas são melhores. Por quê? Vai demandar um hábito de estudo, né? Então, pensando de novo, a médio e longo prazo, eu acho que é positivo. E para ensino médio, cara, é simulado, né? Não tem pra onde correr. Tipo, eu falo com eles que o Enem é a maratona das provas. E se você quer correr uma maratona, você tem que treinar para uma maratona. Se tu quer fazer um bom Enem, não adianta. E eu bato na tecla deles com relação a isso. Não adianta fazer prova de 10 questões. Sim. Não adianta fazer prova de 15 questões. Eles têm que fazer simulado. Porque se você não está acostumado a fazer uma prova de 90 questões, você pode saber todo o conteúdo, mas quando chegar na metade da prova, você vai estar exausto. E você vai errar coisa boba, que tu sabe, mas o cansaço pesa. Então, os simulados, eles são importantes. A gente chegou a conversar um pouco, você com a equipe de professores e tal, a gente realmente falou, cara, eu acho que essa questão do vestibular de simulado é um bom caminho, e pensando em ensino médio, é isso, não tem as pessoas sabem e é por aí, é simulado. Eu acho que tem uma outra mudança, Gabriel, também muito significativa que a gente fez já para preparar os nossos alunos lá para frente, né? Que a partir do 3º ano do ensino fundamental 1, eles já contam com professoras específicas, né? Eu acho isso super válido, porque eu sou pedagogo, eu já ministrei aula para os anos iniciais. A minha primeira graduação é Geografia. Obviamente, Gabriel, de maneira inconscientemente ou de maneira inconsciente, eu vou pender para o conteúdo que eu domino, né? Eu tendo uma professora que já gosta de matemática, que seja da área da matemática desde os pequenos, ela vai valorizar isso mais e ela vai explorar as potências que esses alunos têm e vai desenvolver competência e habilidade, né? Então, acho isso muito justo, né? A gente foi bem audacioso aqui na Interativa esse ano, né? A gente ainda implementou mais um modelo, né? A gente criou as salas por área do conhecimento. Então, quem muda, a partir do 3º, 4º e o 5º ano, quem muda de sala é o aluno. Gabriel, e está sendo uma experiência tão bacana com os alunos, porque eles estão se sentindo valorizados. Eles já são adultos. Então eles deixam a mochila ali na porta da sala, as malas, vão para a sala de artes, vão fazer o inglês, vão para a educação física, e depois eles vão para a sala de matemática. Por que isso, Gabriel? Porque criou-se uma estrutura. Então a gente tem uma sala de ciências humanas adaptada, os cartazes, toda a atmosfera. Nós temos uma sala de ciências exatas, que é a matemática, está tudo ali. E nós temos a sala de linguagens voltada para o português. Então essa também a professora já trabalhou a sala esperando o 3º ano, o 4º e o 5º ano. Então essas turmas fazem esse rodízio entre as salas, onde quem muda de sala são eles, e assim eles se tornam até mais responsáveis com o próprio material, Gabriel. São questões tão básicas, Gabriel, que a gente está trabalhando com eles, que a gente vai vendo a maturidade desses alunos, Gabriel. Eles já são... a gente já percebe uma diferença tão positiva do início da aula em fevereiro, agora, Gabriel, que é muito salutar, sabe? No desenvolvimento dos alunos. Quando a gente chegar no meio do ano, no final do ano, esses alunos estão muito mais autônomos, Gabriel. Pensando assim, nessas mudanças pedagógicas, às vezes de 3º ano, de plano de estudo, tem alguma coisa em mente? Tem sim, tem muita novidade que a gente ainda vai colocar em prática, Gabriel. Desde o ano passado a gente já vem comunicando às famílias que a gente vai ter os plantões de estudo, né, no contraturno, onde a gente vai ter oficina de redação e também vai ter de matemática e ciências exatas, né, e também de física. A gente teve agora no final do mês de fevereiro um simulado do diagnóstico do poliedro. E a gente está compilando esses dados para poder convocar os alunos que têm essa necessidade, né?
Então, a partir disso, os alunos da Interativa, eles vão ter aula no contraturno, através de um cronograma que as coordenações vão enviar às famílias via aplicativo, onde esses alunos vêm em dias específicos para poder ter essas aulas sem custo extra algum para a família. Então, não tem custo extra. E também para os pequenos, né, até do segundo ano em diante, também a gente vai convocar para que eles venham no contraturno, para que as professoras também ministrem aulas para eles. Então, tem um plus aí que a gente está preparando. Para quais segmentos isso? Olha, vai desde os anos iniciais, anos finais e médio. A gente já iniciais, finais e médio. Isso. E somado a isso, Gabriel, a gente vai potencializar as Olimpíadas também. Hoje os colégios interativos vão participar de 14 Olimpíadas. Teve canguru recentemente, né? Isso. A prova da canguru foi essa semana. A gente já fez a de biologia. Uhum. Então, você vê, a gente já fez 2. E ainda tem mais, 12 pela frente. E pode ser que a gente ingresse em uma ou outra. No Brasil hoje, Gabriel, a gente tem mais de 80 Olimpíadas. São muitas. Mas a gente também tem que adequar a realidade, porque eu também não posso... Não dá para abraçar o mundo, né? Não dá, Gabriel. Como é que eu vou colocar alunos e professores a um calendário que vai exaurir os alunos? E que, assim, convenhamos, ele já é bem arrumado, né? Sim, já é bem certinho. A gente mandou, inclusive, o calendário anual para as famílias, né? Onde a gente teve um cuidado ali de colocar todas as avaliações. Então a família sabe de quais avaliações acontecerão, quando acontecerão, as datas de segunda chamada. A gente teve um zelo muito grande, Gabriel, em separar as segundas chamadas, por exemplo, de sexto ao oitavo, do nono e do médio. As recuperações, a gente teve um cuidado em colocar mais de um dia, né? Eu torço para que os alunos não fiquem de recuperação, mas se ficar, que fiquem pouco. Mas mesmo assim a gente tem que dividir em 2 dias. Porque eu sei, Gabriel, porque vamos imaginar, o aluno não recuperou, não conseguiu a nota mínima, que é o 7. E ele ficou de recuperação em 3, 4. Se ele teve dificuldade durante o bimestre, que subentende que foi 2 meses, ele vai conseguir recuperar ali em uma semana, Gabriel? Então a gente sabe que essa recuperação paralela é uma ajuda para o aluno, para recuperar conteúdo e nota. Eu estou tentando, dentro dessa perspectiva do conteúdo, recuperar a aprendizagem também. Só que eu sei que eu tenho um calendário apertado, como você bem disse. Gabriel, ele está extremamente encaixado. Nada pode sair do lugar. Então, se a gente tiver alguma necessidade extra, o calendário fica comprometido. Obviamente, a gente tem uma média aí de 40 semanas letivas. O nosso material, em média, Gabriel, trabalha 36 semanas. Então, eu tenho 4 semanas, aí, um gap de 4 semanas, para que a gente possa trabalhar, por exemplo, as aulas descobertas. No médio, a gente está focado mais em trabalhar por área do conhecimento. Tem mostra, tem semana literária. Temos diversos eventos na escola. Então, a nossa escola ela é muito rica. Eu acho que a gente tem um ganho muito grande, que é trabalhar os conteúdos de maneira que os alunos possam aprender. Nós temos um sistema de ensino forte, mas ao mesmo tempo a gente foca muito em projeto, em desenvolvimento de competência e habilidade. Então acho que de um lado consegue equilibrar isso um pouco, não é verdade, Gabriel? Você percebe isso, né? A gente dá vazão ao que precisa de preparar, mas ao mesmo tempo a gente também precisa trabalhar projeto. Porque, por exemplo, eu tenho um aluno que às vezes você tem isso está na sala, às vezes um aluno que é extremamente tímido, mas ele vai ali num projeto, ele vai conseguir, né, Gabriel, trabalhar o que precisa, né? Eu muito brevemente, né, mas tipo assim, eu sempre tive muita dificuldade como aluno, e aí eu às vezes converso com eles, porque eles se colocam muita cobrança, às vezes. Sim. Neles. E eu, como professor, eu procuro tirar isso deles, porque isso foi algo que eu senti dificuldade, assim, então eu procuro ajudar eles nesse sentido. Mas realmente, assim, a gente tem várias habilidades, né? Tem aquele cara que ele é muito bom em esportes, então é um tipo de inteligência. Tem um cara que ele é bom na inteligência social. E tem essa pessoa que tem facilidade de conteúdo. Só que, às vezes, realmente, valorizar, às vezes, um projeto, que seja ele esporte, às vezes até tipo um desenho. Sim. Mas mudar um pouco do tradicional, acho que é válido. Diversificar as questões de avaliação, eu acho válido, como a gente procura aqui na medida do possível. Tendo prova, tendo a questão do compromisso de casa, / comportamento ali em sala de aula, tendo simulado, tendo conferência. Mas volta ali, é aquilo bem arrumadinho. Enquanto você está falando, né, você está em sala, e eu não estou na sala mais, deixei a sala há alguns anos,
E eu fico pensando nessa questão curricular, né? De como a gente precisa ajustar isso, né, Gabriel? E ao mesmo tempo que a gente está no Brasil, né? Como você trouxe aqui, a gente tem um currículo, que esse currículo a gente tenta ser flexível. Mesmo ele sendo engessado, a gente tenta flexibilizar ao máximo, porque ele está aí, ele vai nos cobrar. Acho justo, né? O pai paga pelo material, a gente tem um sistema de ensino, a gente precisa usar esse material, né? Eu preciso também dar essa satisfação pedagógica e financeira para a família. Né? Se o pai adquiriu o material, É válido. é super válido. Esse material está pautado na matriz de competência do Enem. Sim. Então é o que vai ser cobrado especificamente do aluno, né? Só que o professor, ele é extremamente... Eu falo enquanto professor, estou falando por mim. Nós somos extremamente pressionados, porque nós temos que cumprir um cronograma. A gente, você vê, o nosso componente, né? Vamos puxar a sardinha para o nosso lado, que é extremamente rico. A gente tem uma gama de possibilidades que nem sempre você consegue desenvolver. Você tem essa percepção também, Gabriel? Infelizmente. Mas principalmente médio. Início de Fundo 2 tem margem, o que é natural, suponho que seja assim em todas as disciplinas, você tem um pouco mais de margem, mas conforme vai afunilando, realmente o volume de conteúdos ele é um pouco mais intenso, principalmente pelo que aí de volta, os vestibulares cobram. Sim. Então, às vezes, eu converso direto, ainda mais com o ensino médio, como eles já são um pouco maduros, me permite, às vezes, fazer outros tipos de trabalho, outros tipos de troca. Sim. Só que, às vezes, não dá tempo, porque realmente é o conteúdo ali, tu se planeja, e se tu foge um pouco daquele planejamento, você já não bate o conteúdo limite que tem para avaliação EDROS, e assim sucessivamente. Acho que quando a gente fala aí de conteúdo limite, né, só para deixar um pouco mais claro aqui para quem nos assiste, é a avaliação externa que a gente faz do nosso sistema de ensino e a prova vem pronta, né, Gabriel? E eu preciso estar junto ali desse conteúdo, porque senão a prova não acontece. Porque eu tenho que ministrar até certo mês tais capítulos. Sim. E essa característica, Gabriel, faz nos mostrar de como o currículo é engessado. Exato. É isso que traz a gente para a realidade, né? Que às vezes impossibilita de eu desenvolver alguns projetos. De novo, particularmente falando, né? Principalmente no médio. O médio ele corre um pouco mais. No Fundo 1, a gente consegue trabalhar um pouco, falando de novo, mais um pouco mais pela geografia agora, né? Você consegue trabalhar um pouco mais, mas ainda assim a margem ela não é tão grande. Sim. A gente também, Gabriel, tem o tempo líquido de aula cada vez mais escasso, né, Gabriel? A gente compete muito com as ferramentas digitais, mesmo a gente tendo aí a legislação hoje em dia proibindo o uso, ela tem que ser uma ferramenta, tem que ser uma aliada, né, Gabriel? Mas eu percebo que é muito mais desafiador dar aula em 2025 que em 2020, 15, 10, 5 e 2000. Você tem essa percepção também, Gabriel? Eu vou falar um pouco assim, pelo que eu converso com colegas, né? Mas realmente mudou um pouco, assim. Pelo que eu vejo, converso também de novo com colegas, o pós-pandemia já mudou muito. E eu, inclusive, falo isso com eles. A impressão que eu tenho, assim, eles desaprendem, de modo geral, né? Não quero... Mas de modo geral, eles... Generalizar, né, Gabriel? Exato. Eles têm muita dificuldade de convívio social. Sim. É uma perda de paciência muito rápida. Às vezes, alguns questionamentos... O questionamento ele é sempre válido, mas... Às vezes a forma de questionar, calma, tu é uma criança ainda, Sim. tu é um adolescente. Então acho que isso mudou. E a questão de foco, né? A questão de foco penso eu, que muito por conta de celular, de TV, então aquele time-lapse infinito que tá mudando o tempo todo, que tá brilhando, aí do nada ele tá na sala e eu tô lá conversando com ele. Cara, pra tu prender a atenção deles numa fala de 15 minutos, Sim. que não é muita coisa. Você tá sempre mudando o tom de voz, batendo uma palma, estala dedo, anda aqui perto, por aí o cara, não, o professor tá chegando, aí ele olha pra você de novo. Então são ferramentas, porque realmente, assim, ultimamente os desafios são diferentes. Eu acho, sem sombra de dúvida, né? Tá muito mais desafiador, né, Gabriel? Acho que é isso. Mas faz parte, assim, eu procuro ter sempre trocas honestas com eles, falo sempre que eu não sou melhor do que ninguém ali dentro, também não sou pior, e acho que, tipo assim, a gente tem que ter esse olhar, tipo, de igual para igual.
de novo, pezinho no chão quando eu converso com eles, porque, cara, tu tem muito, assim, para aprender ainda, tem muito para evoluir. E os professores estão aqui para ajudar. A equipe de professores aqui é muito boa. Eu acho que, tipo assim, cada um tem sua particularidade, mas como um todo, a gente se completa bem, sendo sincero. Cada um ali contribuindo na formação de alguma maneira em específico. E de novo, pensa muito em avaliação, pensa muito em vestibular, mas como professor, eu não penso só nisso. Eu não penso só nisso. Inclusive, esse mês, assim, eu conversei principalmente com os pequenos. E eu falei, Gabriel, sendo sincero, por mais que eu valorize a avaliação na medida do possível, tem que trabalhar, acho que é isso, focar. Pra mim, ensino médio é focar em vestibular, em prova, porque eu acho que é isso. Só que também tem um lado do Gabriel que, assim, eu prefiro formar um aluno humano, que ele entende de fato a geografia como um todo, essa relação do ser humano com a natureza, da própria relação do ser humano com o ser humano, e que ele consiga ter essa concepção do todo, do que um cara que ele é muito bom em geografia, mas que ele não sabe dar bom dia pro cara que passa na esquina, sabe, pro funcionário do prédio dele, ou aqui do colégio. E esse também é um desafio que a gente tem, né? Essa formação como um todo. No Enem cada vez mais disputado, com muito conteúdo, como também formar um bom cidadão, um bom ser humano, né? São os desafios, mas para mim, particularmente, é gostoso. Legal, né, Gabriel? Bacana. Eu acho que dentro dessa perspectiva toda de mudança, né, são os desafios, né, Gabriel, que a gente vê, né, na escola, né? E eu acho que a gente tá aqui para poder colaborar e ajudar com eles, né? Não, é claro que aí volta um pouquinho ali, né? Tem que é uma troca, e como toda troca depende de dois lados. Depende de dois lados. Mas muitas vezes, assim, de verdade, eu vejo que essa troca, assim, ela é positiva, eles aprendem. Já tive alguns relatos de ex-alunos que, cara, lembram uma coisa que eu comentei com eles e que eu... Eles falam, não, professor, mas isso eu lembro e tal. E a gente tenta um pouco disso dentro desse ambiente de avaliação. De novo, que é válido, principalmente pensando em vestibular. Pô, quando eu tava no terceiro ano, eu queria passar pro vestibular. E, meu irmão, era isso. Passar pro vestibular. Mas dentro desse ambiente, a gente tenta também, né? Conversar sobre ser humano. De novo. De mudanças, né? Que a escola mesmo tá passando, né? Acompanhando, né? Todas as atualizações educacionais, né? O que a gente tem aí, né? Então... eu acho que a gente tem que preparar cada vez mais a nossa aula focada nesse aluno atual, olhando para esse mercado que a gente vai formar, né, o pós-avaliação. E eu acho que vai muito nesse sentido, né? Mas são muitas coisas, né, que a gente tem para falar aí, né, Gabriel? Devagarinho, aos poucos. Acho que é isso, né? Tem mais algum tópico, Gabriel, que a gente poderia abordar dessas mudanças e atualizações? Cara, pensando assim, acho que a princípio as questões um pouco pedagógicas, você falou, pensando até para o ano que vem, de prova, eu acho que essa foram as que eles mais sentiram, assim, nesse início, principalmente prova, o que é natural, porque muda muito a rotina. Mas é um pouco de adaptação também, acho que tem que dar um pouquinho de tempo aí e de novo, eu acho que tem tudo para no médio e longo prazo ser positivo no sentido de criar hábitos de estudo para eles, porque a gente via muito cara que ele estudava só na semana de prova, gravava aquele conteúdo ali rapidinho, fazia a prova, dava 2 semanas e se pergunta, pô, e aí? Já não lembro muito bem. Penso eu que pelo menos nesse sistema semanal a gente dá mais oportunidade para eles estudarem um conteúdo com um pouquinho mais de calma, por mais que ele tenha que ser feito de maneira habitual, mas assim, pedagogicamente falando, eu acho que é positivo para ele. E a gente tá com uma mudança também bem significativa na terceira série, Gabriel. A terceira série, ela começa às 8h20. Então, com essa observação que os alunos estudam até mais tarde, essa necessidade de ter um sono melhor, então eu acho que foi uma alternativa muito interessante que a gente colocou para os nossos alunos. Então, eles começam a aula mais tarde e eles passam a ter 2 tardes. Então, eles têm 2 tardes na escola, para cumprir a carga horária, né, de 3.400 horas, né, no ensino médio, e assim eles não têm prejuízo nenhum, né, Gabriel? Então, são mudanças também que a gente foi observando aí em cenários aí nacionais, né, algumas escolas de São Paulo já fazem isso, né?
O vestibular, o terceiro ano, ele vai além de você só estudar aqui, infelizmente. Tem toda uma preparação, na medida do possível, uma boa alimentação, é um preparo mesmo, assim. Cara, vou dar um exemplo muito rápido aqui da minha irmã. Cara, minha irmã é uma pessoa que eu sempre admirei muito na questão de estudo, que ela sempre foi muito estudiosa, sempre teve muita facilidade. E ela queria passar por uma faculdade muito concorrida e a bichinha estudava. Mas ela estudava tanto que ela começou a sentir dor na coluna. Então ela começou a ir pra academia, um negócio que ela não gostava, agora tá até gostando um pouquinho mais de esporte de modo geral, mas que ela não gostava, mas pensar em fortalecer a musculatura pra poder suportar ficar sentada mais tempo pra estudar. Se alimentava bem, tentava dormir um pouquinho mais na medida do possível, porque terceiro ano, vestibular, é isso daí, cara. Mas é um ano só e passa rápido. Legal. Gabriel, acho que é isso, né? Bacana, valeu pelo papo. Acho que foi importante a gente trazer essas atualizações, né, para quem nos assiste, para os alunos em geral, para as famílias, até para tranquilizar, né, Gabriel, que o colégio tá indo aí buscando o que é melhor, né, para todos. A gente tem um corpo docente muito bom, né? A gente conta com um corpo docente muito bom e a gente está preparado para esses desafios aí, né, Gabriel, que vem pela frente aí, né? Acho que sim, um corpo docente bom. Falando específico mais da geografia, de novo, que é o que eu tenho um pouco mais de domínio ali, um bom material didático, pensando em vestibular de novo, nessas provas, nessas avaliações. Cara, de novo, é processo, né? É processo, nada é da noite pro dia. Legal. Muito bacana, Gabriel. Quero te agradecer aqui, tá? O seu tempo, poder nos ajudar, né? A esclarecer mais. Você tá em sala, você teve dos dois lados, né? Então acho que isso é super válido, né? Tem um trânsito muito bacana com os alunos, isso é muito bom, né? Então trazer essas informações, né, e esses esclarecimentos. Então quero te agradecer muito, Gabriel, por te ouvir aqui, né? Por todo mundo que está nos assistindo, poder te ouvir também. Não, imagina. Conversa, obrigado pelo convite aí e vamos embora, 2025. Legal. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio, né, do nosso Interacast e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.